Primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência e exaltar a sua decisão de ler nessa sessão esse requerimento de comissão parlamentar de inquérito subscrita por mais de 45 senadores. Todos são signatários, tomando iniciativa eu, o senador Carlos Viana e outros senadores daqui que resolveram investigar essa situação que acontece lá em Minas Gerais, que aconteceu em Minas Gerais. Mas no ano de 2015 tivemos o acidente, a tragédia de Mariana. Um dos estados mais prejudicados, além de Minas Gerais, foi o estado de Espírito Santo. Nós tínhamos aqui o senador Ricardo Ferraz, que apresentou o PLS 224 de 2016. Esse PLS precisa ser colocado para votação, senhor presidente, e que nós possamos apreciar e fazer as alterações mais rígidas para a construção, fiscalização dessas barragens. Inclusive acrescentando vários itens na lei atual, que essa lei está completamente defasada, o que dá uma complacência muito grande. É a Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010. Inclusive aumentando multa, advertência, fiscalização, interrupção de obra de barragens se não estiver dentro dos padrões pré-estatuídos na nova legislação. Mas a leitura desse requerimento e logo depois vamos solicitar aos líderes que indiquem os seus representantes, e nós vamos indicar o nosso imediatamente, vamos indicar pela liderança do PSD, o senador Carlos Viana, para ser o nosso representante nessa CPI. Está ao lado aí o senador Randolfo Gris também, que tinha um relatório nessa iniciativa, que se somou a nós para que pudéssemos ter mais agilidade para apreciar e realizar essa comissão parlamentar de inquérito. Mas, senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui que em 4 anos do meu mandato eu lutei pelas águas. Não tem um país no mundo mais irresponsável com as águas do que o Brasil. Nós temos agora 2 rios comprometidos em Minas Gerais. O Rio Doce e agora o Rio Paraopeba, que deverá ficar morto aí por mais de 40, 50 anos, com a taxa de oxigênio dissolvido muito baixo. Então não haverá vida nesse rio. E isso não pode acontecer, porque não há elemento mais importante para a preservação da vida humana e das novas gerações que virão do que a água. Eu estou conversando agora com Vossa Excelência e nessa sessão aqui, já se destruiu, nesse momento, mais de 2 ou 3 nascentes que levam a água para clares dos rios, tanto os rios tributários como os principais rios, inclusive o nosso querido Rio São Francisco. E se esses rejeitos chegarem à barragem de Três Marias e ao Rio São Francisco, nós temos o rio já morrendo e ele vai ser ferido de morte, contaminado por metais pesados que vão levar a uma situação muito grave. Isso é muito grave. A questão da água no Brasil, sobretudo para o Nordeste brasileiro, é muito importante. Está se fazendo a transposição do Rio São Francisco, mas se o governo federal não tomar uma providência para fazer a revitalização do Rio São Francisco, a começar por Minas Gerais, que Minas Gerais é o estado que tem maiores afluentes e 75% das águas do Rio São Francisco são formadas em Minas. Na Bahia, apenas 25%. Só tem 3 afluentes vivos, o Carinhanha, o Corrente e o Rio Grande. Todos os outros foram feridos de morte no desmatamento das matas ciliares desses rios e da sua nascente. Eu luto por isso há muito tempo. O meu mandato aqui no Senado Federal vem muito em função do Rio São Francisco, que eu considero como minha própria vida, o Rio São Francisco, que só ele pode salvar os estados receptores das suas águas abençoadas. O estado da Paraíba, o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Pernambuco, e toda essa área que não tem suprimento de água para preservação da vida do povo nordestino. Portanto, é muito importante se ter responsabilidade com as águas e tem que fazer uma legislação dura, porque das coisas mais irresponsáveis que aconteceu com as águas, sobretudo em Minas Gerais, e pode acontecer no seu estado, no Pará, na Bahia, é fazer uma legislação duríssima
para impedir que as mineradoras tenham um lucro grande e possa ferir de morte as pessoas que morreram em Minas Gerais e, sobretudo, o meio ambiente, quando não há restauração mais para rios. Portanto, eu quero agradecer a Vossa Excelência e ler agora, daqui a pouco, para nós colocarmos em funcionamento essa comissão parlamentar de inquérito para investigar essa irresponsabilidade e punir não só a pessoa jurídica da Vale, mas as pessoas irresponsáveis que receberam requerimentos e autorizaram lá em Minas Gerais o aumento dessa barragem a montante lá em Brumadinho.